Bom dia, que a graça de Deus abençoe a sua família nesse domingo, que Deus derrame graça sobre você. Estamos no nosso 26º dia de devocional. Hoje nós estamos entrando no capítulo 23 de Gênesis. Quero convidar você a ouvir a palavra do Senhor e logo em seguida nós vamos à meditação da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 23. A morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio a Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Hete, respondeu a Abraão, ouvindo-o os filhos de Hete, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor. Ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou a Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Hete. 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Hete, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. O título do nosso devocional de hoje é A Dor da Perda. Capítulo 23 é a narração da morte de Sara. 112 anos de convivência entre Abraão e Sara. Esse talvez seja o momento mais crítico na vida do servo de Deus. O momento da separação dos seus entes queridos. E principalmente para Abraão. Abraão convivia com Sara e com certeza Sara era de extrema importância na sua vida. A gente percebe isso por todos os seus acontecimentos, por tudo aquilo que no devido tempo foi sendo encaminhado através do casamento de Abraão. E dentro desse sentimento de perda, Abraão se demonstra principalmente alguém que honrou até o último momento a sua esposa e a memória dela. Ele toma algumas atitudes, o capítulo 23 mostra como ele compra então o campo, como ele se dispõe a colocá-la no melhor lugar, a ter ela na memória e, acima de tudo, preservar então aquilo que ele cultivou ao longo desse tempo todo. É difícil falarmos de perda, de dor, de separação. É complicado a gente pensar na morte porque o ser humano não foi preparado para ela. Isso é consequência do pecado. Nós sabemos que o pecado trouxe a morte em si.
Nós fomos feitos, na verdade, para a eternidade, mas infelizmente nós pecamos e nos separamos então da graça de Deus, e a morte física então se apresenta sobre as nossas vidas. Entendendo essa realidade, muitas vezes nós sofremos, e isso é natural. O sofrimento é natural, principalmente o sofrimento da perda. Nós não podemos deixar nos levar, ou sequer, na verdade, pensar que Deus não poderia fazer isso conosco. Ao contrário, isso aconteceu por causa de nós. Então nós temos que enfrentar essas situações nesses momentos e superar essas expectativas. Como nós fazemos isso? Pedindo força a Deus. Eu creio que foi assim que Abraão enfrentou esse momento. Eu creio que foi assim que Abraão superou então a separação, desse momento em que Sara morre. E o nosso devocional de hoje então faz uma aplicação disso. Nós temos que nos preparar para momentos assim. Todo casamento tem seus altos e baixos, mas o nosso dever, como diz o autor, é ficarmos juntos, porque foi assim que Deus constituiu o nosso casamento. E diante dessa expectativa, nós devemos estar firmes no propósito, entendendo que Deus é quem nos une, que Deus é que se coloca no nosso meio. Mas a morte é certa para todos nós, então nós temos que nos preparar para ela. E nos preparar para ela é colocar diante de Deus as nossas fraquezas. Não é errado para um cristão chorar diante da morte ou chorar a dor da perda. Difícil mesmo é a gente não aceitar essa morte diante de Deus. Ao contrário, Deus deu, Deus tira. Esse é o Deus de amor que nós temos, um Deus que tem assistido todas as realidades da nossa vida ao longo do tempo. E o autor, ele traz aqui então que nós precisamos conviver uns com os outros, aceitar essas condições que se impõem sobre a vida de todos nós. Há momentos de separação, há momentos de morte, há momentos de dor, mas nós devemos aproveitar os momentos bons do relacionamento, os momentos bons junto com a nossa família, para darmos mais importância, principalmente àquilo que nós fazemos uns com os outros. Nós perdemos muito tempo, às vezes brigando, ou às vezes tirando a alegria do nosso relacionamento em circunstâncias que são vistas através do nosso egoísmo. Nós não podemos deixar que momentos assim sejam perdidos, porque a graça de Deus ela alcança aquilo que nós não alcançamos. Então abençoe a sua família. Esteja presente, que o relacionamento dentro da sua família seja um relacionamento vivo, agradável, cheio de graça e, acima de tudo, um relacionamento onde Deus é o principal motivo. Aproveite os momentos bons, porque como aconteceu com Abraão, um dia nós todos seremos separados e a morte pode, enfim, como diz o hino, chegar, mas a graça de Deus está sobre nós. A consolação do Espírito está sobre nós. Que Deus console você, Deus console a sua família, que Deus console aqueles que estão enlutados. Que Deus derrame graça sobre vocês. Que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus filhos e derrame graça sobre eles. Vamos orar nesse instante. Ó Pai eterno, na Tua presença nós nos colocamos, gratos ao Senhor pela misericórdia do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, as famílias, que o Senhor derrame graça sobre elas, que cada situação, Senhor Deus, de perda, de tristeza, de angústia, seja contemplada pelo amor e o poder do Senhor, ó Pai. Abençoe, ó Deus, para que os Teus servos continuem vivendo, para honrar e estar na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelos nossos irmãos. É assim que nós oramos e pedimos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.